Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você fica aí aguardando, naquele momento que você sabe que vem fogo do céu, naquele momento que você sabe que vem fogo do céu. Amados, antes de eu falar o Café com Fé, antes de eu falar dos sonhos, antes de eu falar o tema, tudo, eu gostaria de orar. Essa é uma oração curta, não é uma oração que nem no início, mas eu gostaria que você recebesse, agora você vai receber essa oração, porque eu vou orar por você, não com você. Pai amado, misericordioso Deus, como é bom estar na tua presença. Pai, eu inicio aqui nesse momento o Café com Fé, a palavra amiga, Pai, que muitos ficam esperando. E é nesse momento, Pai, que eu peço que os ouvidos que estejam abertos, que eles sejam agraciados com a Tua palavra, com a Tua bênção, que eles sejam agraciados pelo poder do Espírito Santo, para poder receberem a palavra, guardarem a palavra no coração, levarem a palavra adiante a outras pessoas que necessitam, mas que eles possam, principalmente, serem instruídos a seguir aquilo que o Senhor mandou falar para eles. Em nome de Jesus, eu peço que nenhuma ave de rapina, nenhum demônio esteja tirando a concentração desses ouvidos, a concentração dessas mentes, no nome de Jesus, proibindo assim qualquer ação de Satanás, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos no Café com Fé 251, do dia 23 de abril de 2022, no programa Portas Abertas, número 273. Lembrando que no dia 2 de maio, nós teremos o aniversário de 2 anos do programa Portas Abertas. E eu quero perguntar para você, tá? Provavelmente nós vamos no dia 3 estar comemorando, mas eu gostaria de falar para você aí que tem no coração de mandar uma mensaginha, você já sabe, né? Até 30 segundos no máximo, aqui, falando o que você sabe do programa Portas Abertas, o que se você gosta, o que ele tem feito na sua vida, o Café com Fé, se tem edificado, se os louvores têm edificado. Se você puder fazer esse carinho para mim, eu agradeço a você, tá bom? Você não estará fazendo esse carinho somente a mim, você estará fazendo esse carinho para outros ouvintes, porque assim como eles, você estará mostrando se você está sendo edificado ou não. A honra, a glória dada a Deus não é para você engrandecer a jornalista, e sim o programa que Deus tem ofertado para você gratuitamente. Lembrando que eu não peço um tostão para ter esse programa aí pago, tá? Não peço nada para você. Pelo contrário, eu peço somente que você multiplique, que você leve para outras pessoas. E isso não sou eu que peço, isso é Deus. Vamos voltar aqui para o Café com Fé. O tema hoje é Deus restaura sonhos. Amados, olha que coisa gostosa, que coisa linda. Não deixe ninguém roubar seus sonhos, não. Deus restaura sonhos. Você tinha um sonho? Você tem sonhos?
né? Eu vou começar lendo Gênesis 37, capítulo 19. Disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Eles estavam falando de José, né? E hoje o nosso Café com Fé é baseado numa pregação que eu ouvi em 2013 do Anderson Cássio de Oliveira. Ele inclusive escreveu textos, tudo sobre isso. É uma pessoa muito abençoada. Então é baseado, não é exatamente, mas é baseado. Por que eu trouxe Deus Restaura Sonhos? Eu estava com a minha filha caçula esses dias, voltando daqui do Guarujá. Nós estávamos indo para a casa da minha mãe, levar um peixe que eu tinha comprado para minha mãe, e a Rebeca falou assim para mim: mãe, qual o seu sonho? Eu parei, estava dirigindo, né? Mas parei assim, eu dei uma olhada assim para ela. Mãe, qual é o seu sonho? Mãe, sonho não são planos. Sonho, mãe, sonho. Você tem algum sonho? Porque planos de viajar, você se coordena e vai viajar. E aquilo me surpreendeu. Rebeca é uma pessoa muito inteligente, muito iluminada, que inclusive, se estiver me ouvindo, o pai poderia estar agora mandando um recadinho para ela ouvir, porque verdadeiramente esse Café com Fé tem a ver com ela. Eu olhei, parei e falei assim: filha, por incrível que pareça, eu já tive todos os meus sonhos realizados. Mãe? Eu falei: filha, plano de viajar, todos nós temos. Planos de viajar, eu posso guardar um dinheiro, posso economizar daqui, eu vou fazer. Daí a gente foi conversando e eu vi que eu tinha, sim, mais alguns sonhos na minha vida. E a base realmente é que Deus restaura sonhos e que nós não deixemos ninguém roubar esses sonhos. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha filha caçula, da Rebeca Rafaela Petroni, porque ela acabou me dando a oportunidade de eu trazer aqui para vocês sobre sonhos. E não é só sobre o sonho de José, porque os sonhos de José, ele vai nos dar uma base, tá? Os sonhos de José nos dará uma base, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, tá? Eu tenho assim por mim, inclusive, uma campanha política minha. Eu não sou política profissional, mas dentro da minha entidade eu tive que fazer política para continuar presidente, né? E eu lembro que a primeira vez que eu me candidatei a ser presidente nacional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, nós colocamos assim um slogan. Para muitos que nós ligávamos, nós falávamos assim: sonho de quem sonha só é um sonho. Olha só, que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Hoje, amados, ali no contexto eu estava falando de sonhar junto com outras pessoas para se tornar realidade, de eu ser a primeira mulher dentro da entidade a ser presidente dessa entidade. Mas não é isto que eu venho falar, porque hoje eu tenho uma outra realidade de vida. E eu posso dizer para você que hoje é realidade isso, mas quando nós sonhamos junto com Deus, quando nós sonhamos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Diz que sonhos são fenômenos psíquicos que acontecem durante o sono, mas que também significa aspiração e desejo. Eu ainda contesto um pouco isso por um motivo, tá? Por um motivo, porque na realidade, amados, pensa bem, na realidade, nós temos às vezes sonhos durante a noite, pesadelos. Então esse nós não queremos, e nós não aspiramos e não queremos como desejo, né? Mas eu quero voltar ali
na vida de José. Eu quero que você me acompanhe, porque eu quero te mostrar a vida de José sobre uma outra perspectiva, para que você aplique na sua vida. Miriam, eu já conheço a vida de José, eu já conheço os sonhos de José. Amados, tenha um pouco de paciência. Uma das coisas que nós devemos ter na vida para ouvir o Senhor falar conosco é paciência. A ansiedade é um espírito que você, quando tem ela, você afasta Deus de falar com você. Porque às vezes passa uma pessoa à sua porta, vai falar com você, você não ouve. Às vezes você está passando, vê um outdoor, uma palavra de Deus, você não quer ler, porque você está ansioso. Então não deixe esse espírito tirar de você as palavras, para que a sua vida seja com aprendizado e você possa realizar os seus sonhos. E voltando ali para a vida de José, né? Eu creio que ele reuniu, né, esses dois, assim, ele reuniu os significados do sonho em sua caminhada. E teve, assim, dois significados. Porque José, ele não só ele foi vendido pelos irmãos, não só ele tinha mágoa dentro do coração dele, mesmo com tudo isso, ele tinha que aprender os desafios, a caminhada com Deus, para que os sonhos que Deus tinha para ele se realizassem. Ele teve que ter o caráter moldado, forjado ali no fogo. E para isso, a fé dele tinha que ser testada. Quantos de nós, às vezes, estamos passando por um martírio? Sabemos que Deus tem sonhos para nós, mas nós queremos, às vezes, atravessar esses sonhos. Nós queremos, às vezes, passar as barreiras rápido demais e não nos atentamos que talvez a nossa vida tenha que ser pautada na fé, e esta fé ser testada segundo a vontade de Deus. Amados, entre as lições que José passou, eu gostaria de citar algumas para vocês, não algumas nas banalidades, mas eu gostaria de citar, e no momento que eu vou citando, eu queria que você se colocasse como José. Miriam, é uma afronta, não é não, amados. Os exemplos na Bíblia servem para que nós nos edifiquemos, para que nós nos coloquemos no lugar desses santos, para que nós possamos nos inteirar e aprendermos com eles. Sabe, queridos, muitos se perguntam o porquê José falava os seus sonhos para familiares. Por que ele compartilhava esses sonhos? Não se sabe se é por maturidade, autoconfiança, né? Quem sabe não tenha sido na alegria e na confiança de um adolescente, de saber que Deus estava com ele, e ele chegou e contou. O fato é que ele compartilhou os seus sonhos, mas ele compartilhou com pessoas erradas. Amados, quantas vezes nós compartilhamos os nossos sonhos com as pessoas erradas? Eu tenho coisas para te falar aqui hoje, que o Espírito Santo revela, que eu vejo que muitos dos meus sonhos demoraram para acontecer, porque eu contava para todos e para todos, e eu era tida também como soberba, como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa metida.
Mas se é para trazer como José, talvez eu era ingênua. E será que você não está sendo ingênuo? Ou será que você não está querendo sonhar com a pessoa errada? Amados, você sabia que até dentro dos casamentos existem sonhos que não se deve contar? Miriam, você está mandando eu mentir para o meu marido ou minha mulher? Não, amados. Às vezes o seu esposo, a sua esposa, a sua mulher, ela não está preparada para saber os sonhos proféticos que Deus tem para você. Aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você quer realizar. Portanto, amados, às vezes contar aqueles sonhos nossos seja uma tolice, assim como foi uma tolice José ter contado para os seus irmãos. Miriam, Deus faria o mesmo pela vida do José se ele não tivesse ido para o Egito? Eu não sei, amados. Só quem sabe determinar é Deus. Eu sei que se eu atravessar a palavra e as promessas que Deus tem para mim, eu não vou chegar a lugar nenhum. E nem você. A palavra de Deus diz: porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Isso está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 3. Olha só, amados, Deus está dizendo que somos tolo quando levamos as nossas palavras, os nossos sonhos para as pessoas. Em Provérbios 29, versículos 20, está escrito assim: tem vistos um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Gente, Deus está nos comparando com tolos. Gente, é a palavra de Deus, não é a palavra da Miriam, não. Me amem. Deus está querendo tratar no seu coração. Deus está querendo tratar no seu coração. Deus está querendo dizer para você que seus sonhos você não tem que ficar contando. E verdadeiramente nisso, Deus mostra que José se precipitou e acabou pagando o preço dessa precipitação. Quantas vezes nós pagamos o preço da nossa precipitação? Nós devemos aprender a compartilhar coisas espirituais, amados, com pessoas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15 está escrito isso. E somente quando necessário. Gente, sonhos é para ser sonhado com Deus. O restante é se a pessoa está caminhando conosco. Nós devemos compartilhar nossos sonhos com quem pode nos ajudar, inclusive. Pense. Devemos, na verdade, compartilhar nossos sonhos e anseios com quem pode ajudar-nos a realizar. Veja bem. Oi, você está ainda aí? Me ame. Quando José esteve na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 homens. Quem lembra disso? Ah, você é um cristão cultura aí, um cristão culto, né? Eu tenho certeza que você lembra. Um era o padeiro mor, o outro o copeiro mor. Os 2, hein? Ambos foram soltos, tanto o padeiro como o copeiro. Conforme o sonho interpretado de José, tanto assim diz as escrituras, e como ele nos interpretou, isto aconteceu. Gênesis capítulo 41, versículos 13a. Porém, para o padeiro, o sonho interpretado e seu destino foi de morte, mas para o copeiro foi de livramento. E verdadeiramente a profecia se cumpriu. Saindo o copeiro mor, José pede a esse que se lembre dele, que uses de compaixão para com a sua vida e faça menção do seu nome ao faraó. Porém, o que aconteceu? Foi que saindo o copeiro-chefe não lembrou do José e se esqueceu dele. Gênesis capítulo 40, versículos de 14 a 23. Amados, você já percebeu que muitas das vezes na nossa vida nós preferimos contar os nossos sonhos para as pessoas do que com o próprio Deus? Nós preferimos inclusive
nos lamuriarmos da nossa vida, daquilo que nós estamos passando com as pessoas, do que chegar em Deus e falar em oração, falar: Senhor, eu tenho sonho disso, Senhor, não sei se é da sua vontade, mas eu tenho vontade de ir para outro canto, eu tenho vontade de mudar de vida, eu tenho vontade de fazer outra profissão, eu tenho vontade de estudar isto, Senhor, eu tenho vontade de ter uma casa, eu tenho vontade, Senhor, de fazer uma viagem. Amados, por causa que nós não damos para Deus, nós confiamos em outras pessoas, nós acabamos nos decepcionando, muitas vezes nos entristecendo, principalmente quando nós nos encontramos em dificuldade, porque nós colocamos a nossa confiança e a nossa expectativa nos homens. Aqui eu digo no genérico, nas pessoas. Nas pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos, congêneres e assim vai. Mas porém, as Escrituras, a única que eu sigo e que você tem que seguir, diz em Salmo 118, versículos 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens, né? No homem, na realidade, tá? Apesar disso, amados, do esquecimento do copeiro, quando nós compartilhamos nossos sonhos com Deus, Ele não esquece de nenhum dos seus, não. É Deus. É Deus. Em Isaías capítulo 49, versículos 15. Deus não se esquece dos nossos sonhos. Quando compartilhamos nossos sonhos e desejos a Deus com sinceridade, Ele não esquece de fazer cumprir as suas promessas, não. Deus não esquece daquele que o teme, como diz as Escrituras, aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Provérbios capítulo 10, versículos 24. E foi o que aconteceu com José, amados. Quando compartilhamos com Deus os nossos anseios e agradamos, Ele concede os desejos do nosso coração. Está lá em Salmos 37, 4. Não importa o tempo que demore, mas Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Nós devemos entender que aquele que nos faz sonhar irá concretizar os nossos sonhos na hora certa. O segredo, amado, o segredo é esperar o tempo de Deus. Muitas vezes, eu já falei aqui, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, ao nosso modo, no nosso tempo. E o livro de Eclesiastes diz que para todo propósito há tempo e modo. Eclesiastes capítulo 6, versículo 6. José, ele teve como virtude principal o saber esperar. Ele esperou com paciência o tempo do livramento de Deus. Ele nunca se esqueceu. No Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, versículos 1. Amados, eu fico imaginando quantos de nós têm vontade, às vezes, para fugir mesmo dos problemas de ir morar em outra cidade, de morar em outro estado, de morar em outro país, quando na realidade nós não perguntamos a Deus: Senhor, eu quero fazer isso. E não é capaz de esperar no Senhor para saber a decisão. Ou mesmo alguns que pensam em mudar de emprego, não conversam com Deus e falam: Senhor, eu tenho um sonho de um emprego novo, mostra para mim a realidade, mostra para mim a porta, Pai, que vai se abrir. Aquele que se apressa em seus passos, ou seja, que se precipita, acaba pecando. Olha só, um ensinamento, uma revelação de Deus para você. Está escrito em Provérbios capítulo 9, Provérbios capítulo 19, versículos 2b. Amados, olha aqui, nós nos precipitamos e acabamos pecando. Pecado é separação de Deus. Muitas pessoas podem se indignar, murmurar e até abandonar o Senhor.
E eu fico imaginando essas pessoas se estivessem na mesma situação de José. Já teriam abandonado a fé, já teriam tudo. Porque quantos de nós sonham, mas não são capazes de colocar nos pés do Senhor? Não são capazes de colocar pro Senhor. Amados, eu tenho por mim que você que está aí sonhando, eu tenho certeza absoluta que você, nesse momento, está se perguntando se você pode colocar nos pés do Senhor. Pode ter certeza que pode. Lembremos que José foi vendido pelos irmãos, tido como morto, retirado do convívio do seu pai e por fim preso injustamente por algo que não fez, inclusive 2 vezes. Ele tinha tudo para poder se desacreditar, mas ele soube perseverar e esperar o tempo de Deus sem esmorecer. Quem é você para não esperar o tempo de Deus? Quem é você para não estar com o Senhor? Quem é você que não pode esperar? Que não pode esperar? Quem é você? Fala para mim, meus amados. Quem é você? Diferente de José? Não. Nós somos igualzinho. Nós somos feitos de carne e osso como Deus nos constituiu. Tanto que em Gênesis capítulo 50, versículos 20, está escrito assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Ele foi bem sucedido. Palavra de José para os seus irmãos. Outro diferencial na vida de José é que ele soube aproveitar a oportunidade. Quantos de vocês não aproveitam a oportunidade que Deus está te dando? Deus está te dando a oportunidade hoje de realizar os seus sonhos. Nós devemos aproveitar as oportunidades. José soube aproveitar todas elas que lhe foi dada. Você está aproveitando? Você está aproveitando o emprego que Deus te deu? Você está aproveitando aquilo que Deus te concedeu? Você está aproveitando o casamento que Deus te deu? Você está aproveitando o namoro que Deus te deu? Você está aproveitando o trabalho que Deus te deu? Você está aproveitando a oportunidade que Deus te deu de sonhar? Mesmo sofrendo, José soube fazer das tribulações uma oportunidade de crescer em Deus. Às vezes, amados, a dor é tanta que nós só queremos ficar numa concha. Às vezes a dor é tremenda que nós só queremos ficar lá debaixo de uma coberta. Nós não queremos focar que quando nós estamos sofrendo nós podemos tirar proveito. Tem um ditado que diz: a vida te deu um limão, esprema e faça um suco. Se você não tiver o açúcar, toma ele a si mesmo. Se você tiver uns quilinhos a mais, você vai emagrecer. É uma oportunidade. Não faça uma limonada se você não tem o açúcar. Põe um pouquinho de água e toma como remédio. José não olhou para circunstâncias desfavoráveis. Ele não olhou se alguém conversa com você ou não. Ele não olhou para a tristeza do seu coração. Ele não olhou para que as pessoas que o copeiro-mor não falou com o faraó. Ele não olhou que Potifar entregou ele de novo e encerrou ele na cadeia, porque ele não quis namorar com a mulher de Potifar e ela mentiu que ele tinha assediado ela. Se nós analisarmos bem a vida de José, nós vamos ver que ele nada, esse José novo, esse José que teve os sonhos concretizados, em nada se assemelha àquele filho mimado e predileto de Jacó que tinha tudo. Nós devemos trabalhar enquanto esperamos a concretização dos sonhos. Veja bem, José era um menino mimado, era o filho ali de Jacó, era o filhinho querido, ele era o predileto do pai. Quantos de nós não nos achamos a última bolacha
ali no pacote, último biscoitinho. E falamos, vamos esperar os sonhos de Deus se realizar na nossa vida. Não trabalhe não você para ver. José trabalhou e arduamente para concretizar a ação dos seus sonhos. Nós temos que lutar, correr e ir atrás. Muitos esperam somente sem fazerem nada. Agora eu tenho que falar de outras classes. Da classe que José veio. Outros acabam não crescendo em Deus porque são autossuficientes e prepotentes em seus caminhos. Vivem do que têm, do que possuem, olhando somente para si, esquecendo que é o Senhor. O Senhor é aquele que nos faz prosperar em todos os nossos caminhos. E prosperidade, muitos querem financeira. Prosperidade é paz de espírito também. Prosperidade é alegria. Prosperidade é abundância da glória de Deus na nossa vida. Muitos até hoje vivem da glória do nome da sua família. Outros da sua condição social abastada e do seu status. Outros, porém, é do status vergonhoso de dentro da igreja. Eu tenho que falar, eu tenho que trazer. Outros vivem dentro de uma realidade. Não tem o que comer dentro de casa. Mas está lá na igreja, lindos, bonitos, maravilhosos, citando versículos da Bíblia, mostrando-se sábio, mostrando-se intelectual, culturalmente cristão. Outros, mais ainda, eles ficam ali, mostrando que eles são sábios. Podem pedir oração para eles, que eles irão orar. E Deus vai responder para eles, não para vocês, Deus vai responder para ele. Porém, amados, aqueles que são de Deus vivem para a glória dele, a glória do nome do nosso Senhor Jesus. José não olhou para o seu passado como filho mimado, não. José não olhou seus irmãos recalcados e todos os planos que haviam sido frustrados. Ele olhou para o alto, Colossenses capítulo 3, versículos 2. O justo, amados, sempre viverá pela fé. A fé de hoje, não do passado. O passado foi glória para você. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas você tem que viver do presente, daquilo que você tem hoje. Aquele que não retrocede e aproveita as oportunidades de fé que são colocadas como obstáculos, saem vitoriosos. Amados, é para você que Deus está falando. Deus restaura sonhos. Ele quer restaurar os seus sonhos. Meta uma coisa na tua cabeça. Você não precisa de ninguém para sonhar. Você só precisa de Deus. Você não precisa de ninguém para realizar os seus sonhos. Você só precisa da misericórdia, graça, bondade e honra de Deus na sua vida. Em Eclesiastes capítulo 9, versículos 11, está escrito assim. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Amados, se esse versículo não falou com você, eu acho que todo café com fé não vai falar. Deus está dizendo que não adianta a sua carreira, não adianta as batalhas que você tem passado, não adianta você ser sábio, não adianta o pão que você tem, não adianta você ser prudente e guardar as riquezas, nem tampouco você ser entendido na palavra, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Ele está dizendo que ele não tem filho predileto. Oi! Deus não tem filho predileto. Ele tem filhos cujo coração é dele. Encare então as tribulações e lutas que você tem passado
como oportunidades de fé, para que você seja um vitorioso em todas as circunstâncias, amados. E Deus manda te dizer hoje, nós devemos aprender a recomeçar. É outra lição que nós tiramos da vida de José, é aprender a recomeçar. Quantas vezes José teve que recomeçar, amados? Somente desta forma nós podemos concretizar as promessas de Deus. Nós não podemos deixar que ninguém roube nossos sonhos. Nós precisamos aprender com a vida a recomeçar. A recomeçar. Mesmo que seja sozinho. Mesmo que seja sozinho. A vida de José mostra o quanto foi preciso que ele recomeçasse. Em todos os momentos da vida de José, ele estava sozinho. Sozinho é assim, uma metáfora que eu estou falando, porque Deus estava com ele. Eu estou falando fisicamente, eu estou falando aqui do mundo natural, amados. Porque eu tenho te dito que primeiro no natural e depois no sobrenatural. Foi preciso que ele recomeçasse do nada, para que Deus pudesse dar-lhe tudo. Marca essa frase na tua cabeça. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei a sua necessidade hoje, mas você não precisa de ninguém. José recomeçou do nada. Vamos recomeçar do nada. Quantos de nós precisamos recomeçar do nada para que Deus possa nos dar tudo? Você está chorando muito, você está choramingando muito, você está murmurando muito. Eu tenho que te prevenir, o Espírito Santo mandou te dizer isso hoje, agora. Murmuração não é de Deus, murmuração é idolatria, murmuração é feitiçaria. O povo de Deus não entrou na terra prometida porque murmuraram. Eu sei que não é fácil, não é porque eu sou uma pregadora de Deus, que eu tenho tudo, a verdade nas minhas mãos. Amados, você acha que às vezes eu não murmuro? Murmuro do meu marido que não guardou a louça, do meu marido que não pôs o lixo para fora, deixou para eu pôr. Sabe? Murmuro de um filho que não me respeitou. Claro que eu murmuro. Murmuro de um genro que às vezes falou uma palavra atravessada para mim. Mas logo eu peço perdão para Deus e dou graças a Deus de ter me dado a oportunidade de eu poder orar, de eu poder passar por aquela situação e eu ser humilde em Deus e poder falar com meu Deus: Pai, tenha piedade, mostra a verdade para aquele. Eu não sei o que você está passando, amados, mas Deus está mandando dizer para você: faça como José, recomece do nada. Deixa Deus lhe dar tudo como deu para José. Sabe, eu estou quase terminando, nós estamos quase no final. Deus mudou muitas coisas do estudo que eu havia escrito aqui. Sabe, você não pode esmorecer. Você quer ser levado para lugares altos. Eu vou te dizer que é árduo e duro perseverar e não esmorecer. Não é fácil, não. Porque quando as circunstâncias desfavoráveis vêm, nós, como uma geleia, nós derretemos no calor. Sabe a gelatina quando você faz que ela fica toda durinha? Eu não vou falar nem da margarina, porque eu uso muito esse termo aqui. Mas ali, a gelatina que você faz, ela fica durinha como uma geleia. Deixa ela no sol um pouquinho para você ver. Essa é a nossa caminhada. Não leve para essa nova caminhada, essa nova etapa que Deus está te dando. Não leve a velha bagagem do medo, do fracasso, da incredulidade. Não leve ela em busca do seu sonho. Não leve. Outra coisa que José também não levou foi os resquícios de ressentimento, amargura e decepção. Por mais que você diz que você não tem decepção e amargura no seu coração de outra pessoa que te feriu, é mentira.
Talvez você não queira brigar, talvez você não queira falar, talvez você não queira chegar na pessoa e falar assim: ô fulana vem aqui, fulano vem aqui, vamos conversar. Você está dilacerando meu coração. Sabe, você está me magoando. Mas não, às vezes você toma a posição de ficar aí largadão na sua. Mas a mágoa e o ressentimento fica, a decepção fica. Você já imaginou se José tivesse levado isso? Com certeza ele não teria alcançado êxito em tudo que ele fez. Se ele tivesse levado consigo cada situação de rancor e ódio pelos seus opressores, certamente ele não tinha prosperado em sua vida. E talvez seja aí o seu sonho não realizado, é pela mágoa que você guarda no seu coração, embora ela está tão fechada com chave, que você diz: eu não tenho mágoa nenhuma, eu sou superior. Olha o orgulho e a prepotência aí. Olha o orgulho e a prepotência. Quando nós carregamos mágoas passadas e não liberamos perdão, deixando que isso nos contamine. Amados, nós entramos por um caminho de pecado e fracasso que contamina a todos, inclusive traz doença. Contrapartida, amados, quando nós resolvemos perdoar a quem nos ofende, nós somos igualmente perdoados e abençoados por Deus. Onde você vai achar isso, amados? Cultura cristã, Mateus capítulo 6, versículos 14, Gênesis capítulo 50, versículos 17 a 20. Nós devemos aprender a liberar o perdão, o poder do perdão, o poder que desarma o diabo. Porque você acha que o diabo não está aí na sua vida? Você acha que o diabo não está aí atentando? Você acha que ele não está pondo armadilha? Desarma ele, para você poder se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele tem que fugir de você. Perdoar é uma poderosa arma espiritual para desarmar o diabo e frustrar os planos dele para a sua vida. Amados, esse poder do perdão também é um tremendo antídoto contra o ódio e a vingança. Como no caso de Jacó e Esaú. Pensa bem, né? José aprendeu isso ao longo da vida. Uma pessoa que teve sensibilidade e maturidade espiritual. Se nós formos como José, nós vamos perdoar. Nós vamos perdoar quem está nos ofendendo, quem está desconstruindo a nossa vida, quem está levando os nossos sonhos para o mal, quem está levando os nossos sonhos para a tristeza, quem está levando os nossos sonhos. Amados, infelizmente muitos de nós não conseguem liberar o perdão e o inimigo acaba se aproveitando disso para interromper as bênçãos de Deus e a realização dos sonhos que Ele tem preparado. Amados, através da vida de José, nós podemos, ter verdadeiramente o aprendizado para levar adiante os nossos sonhos. Porque o arrogante, orgulhoso, insensível não consegue liberar o perdão, pois procura a glória para si, tem o coração duro quanto à reconciliação e ao arrependimento. Vai lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 9. Infelizmente, muitos de nós não conseguem liberar o perdão e o inimigo acaba se aproveitando disso para interromper as bênçãos de Deus e a realização dos sonhos de Deus, a realização daquilo que Deus tem preparado para nós. Não deixa o diabo roubar de você, não. Não deixa o diabo roubar de você. Não deixa. Através da vida de José, nós entendemos que aquele que está verdadeiramente ligado em Deus consegue liberar o perdão. Entender que o Senhor é capaz de transformar o mal em bem. Em Romanos capítulo 8, versículos 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Tudo que aconteceu com José foram importantes na vida dele, pois fez com que ele crescesse na fé. Tudo. E Deus manda dizer para você: saiba que você pode ser um José. Os sonhos que Deus liberou para José, vai liberar para você também. Mesmo diante de tantas dificuldades, ele não deixou que ninguém roubasse os sonhos que Deus deu, que Deus tinha para a vida dele. E assim foi como foi com José. O Senhor é capaz de mudar o quadro da sua vida e realizar todos os sonhos que um dia Ele sonhou para nós. Deus é fiel e, como diz as Escrituras, tendo por certo isso mesmo, que Ele, que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará e até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículos 3. E eu estou terminando, amados. Sonhar é fundamental, mas ter fé que os sonhos podem se tornar realidade é mais importante ainda, porque é ir além do que está posto e acreditar que os sonhos podem se tornar reais, simplesmente porque nós acreditamos neles. Crer, portanto, é a única, é a melhor maneira de transformar o invisível no palpável. Além de sonhar e ter fé, é preciso lutar pelos nossos sonhos. Sim, lutar, vai à luta. Não adianta você querer algo e não lutar para conquistar. Sonhar sem lutar é como deixar que os sonhos se percam no meio do caminho. Não deixe isso. A luta é a forma mais digna do ser humano mostrar que acredita nos próprios sonhos e acredita em Deus. Sempre terão aqueles que irão dizer que muitas coisas são impossíveis, que é difícil. Mas não se perca na caminhada, não. Porque nada vem fácil. Todo sonho se bifurca ali como barreiras no caminho. E essas pessoas são algumas das pedras que encontramos. Pega essas pedras e faça um altar por Senhor para a realização dos seus sonhos. Mas se nós acreditarmos nos nossos sonhos, nada é impossível. E se entregarmos os nossos sonhos nas mãos de Deus, Ele sempre nos surpreenderá e surpreenderá mais ainda os que não acreditaram em nós. Deixe Deus restaurar os seus sonhos. As portas são diversas para os seus sonhos, mas a entrada é estreita. Somente Jesus pode te levar para os seus sonhos. Não se deixe levar pelas facilidades dos sonhos, não. Como José não se deixou levar pela facilidade da mulher de Potifar. Não se deixe levar, pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. E procure a palavra de Deus para você se alimentar e saber que Deus realizará todos os seus sonhos, se tiver na palavra dele. De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. Esse versículo traduz a importância de se ouvir e de se alimentar da palavra de Deus, amados. E eu quero te dizer que eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.